Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que tenham passado excelentes férias, tá? Curtindo, descansando um pouquinho. E agora começa o ano de 2021, no ano letivo, e mãos à obra, né? Primeiro a gente vai fazer um resumo, tá? Vou passar para vocês um resumo do que foi passado no primeiro bimestre do ano de 2020, tá? O oitavo ano. Então vamos lá. O primeiro conteúdo que vocês pegaram foi o Simple Present Affirmative Form, tá? Ou seja, é o presente simples na forma afirmativa. Então, em frases afirmativas, adicionamos aos verbos s, es, ies, quando os sujeitos forem he, she, it. Nos demais sujeitos, os verbos permanecem na sua forma base, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 3 frases para he, she, it. My mom, mom é mãe, então minha mãe vai ser she. My mom knows there is someone. A minha mãe sabe que tem alguém, que existe um alguém, tá? My mom knows. Know é do verbo to know, saber, tá? Então, esse verbo foi acrescido o S para indicar que eu estou falando de she, na forma afirmativa no presente. Olha lá, a mesma frase ao lado, eu tenho aí para os verbos I, we, you e they. O I não entrou, mas o I também, o verbo não mexe. Então, vamos supor, vai ficar lá. You know there is someone. Você sabe que existe um alguém. You know. Então, o know, ele não vai mexer, não vai alterar nada nele, tá? Outro exemplo embaixo. She goes to the school. Go, do verbo to go, ir, tá? Como eu tratei de she no presente, o verbo termina com a letra O, então eu vou acrescentar es. Essas regrinhas vocês têm lá do ano passado. Quem quiser pode olhar, dar uma relembrada, tá? Em verbos que terminam em O, S, SS, Z, X, a gente vai acrescentar ES no caso de he, she, it no presente, tá? They go to the school. Como eu falei de they, o go não vai ser alterado. He studies geography this week. Então, study, do verbo estudar, ele termina em Y e é precedido de consoante. Lembra? A gente tira o Y e acrescenta IES. Em casos de he, she, it. He studies geography. Agora eu posso falar I study geography. Não vai mexer o study, ok? Logo em seguida, vocês viram também o present continuous, ou seja, o presente contínuo. A gente vai usar o que? O sujeito. O que é sujeito? I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Um desses sujeitos. Ao lado dele, o verbo to be, que é am, is ou are, ok? Isso vocês já sabem. Mais o verbo acrescido de ing no final. É bem simples. Então, por exemplo, I'm wearing short today. Então, eu estou vestindo short hoje, tá? Eu abreviei o I am para I'm wearing. Wear do verbo to wear, vestir, usar, tá? Então, eu peguei wear e acrescentei ing. Então, ficou wearing, ok? Dando ideia de continuidade. Eu estou usando shorts hoje, tá? A forma negativa, como é que seria? You aren't smiling in this picture. Você não está sorrindo nessa foto. You aren't smiling, ok? Smile, do verbo sorrir. Ele termina com letra E, to smile, ok? Então, o E vai sair e vai acrescentar ing, smiling, tá? E se for numa forma interrogativa, eu vou pegar o verbo to be e vou botar ele lá pra frente. Is she dancing now? Então, ela tá dançando agora? Dance termina com a letra E.
Então, eu tiro a letra E e boto ing. Is she dancing now? Ok? Bom, agora vocês viram lá em cima o simple present na forma afirmativa e vocês depois aprenderam também a forma negativa e interrogativa, que é bem simples. Então, para negar, a gente usa don't ou doesn't, ok? Para questionar, a gente usa do ou does lá no início da frase. Então, os sujeitos que usam does vai ser he, she, it. E os sujeitos que vão usar o do vai ser I, you, we e they, ok? Então, por exemplo, she doesn't go to the school. Presta bem atenção. Se fosse na forma afirmativa, ficaria she goes. Inclusive, tem essa mesma frase na forma afirmativa lá em cima, vocês acabaram de ver. She goes, right? Só que entrou o doesn't, tá? Quando entra o doesn't ou então entra o does para he, she, it, o meu verbo vai voltar para sua forma base, tá? Então, olha lá, she doesn't go. Não vai ficar she doesn't goes. Não vai, tá? She doesn't go to the school, ok? E aí, esse mesmo verbo usando para they vai ficar they don't go to the school, tá? Embaixo eu tenho he doesn't study, olha lá, o study voltou para a forma base. He doesn't study geography this week. I don't study geography this week. Se eu fizesse alguma pergunta, do you study geography this week? Tá? Eu vou jogar o do lá no início. Se for uma pergunta com does he study geography this week? Ok? Simple past, passado simples, apenas na forma afirmativa, para verbos regulares. Para verbos que terminam com a letra E, adicionamos apenas o D do passado. Like, verbo gostar, like. Se eu quero dizer que eu gostei, I liked, tá? Então, eu acrescentei a letra D no final, liked, ok? Para verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, que é o famoso CVC, a gente dobra a última consoante e adiciona ED, que é o caso do stop, tá? Olha lá, o final de stop eu tenho consoante, vogal, consoante, que é o POT, ok? Então, eu vou dobrar a última consoante e acrescento o ED, stopped, tá? Para verbos que terminam em Y, e antes dele, ele é precedido de consoante, a gente vai tirar o Y e vai colocar IED, no caso de study, tá? Ele termina em Y e ele é precedido, ou seja, antes dele tem uma consoante. Então, eu tiro o Y e acrescento IED, tá? Já para verbos que terminam em Y, né? Mas que antes dele tem uma vogal, a gente só vai acrescentar normalmente o ED do passado, que é o caso de enjoy, que é o caso de play. Ele termina em Y, mas ele antes do Y ele tem a vogal. Então, olha lá, enjoy, vai ficar enjoyed, ok? Vamos lá, eu tenho aqui também os verbos irregulares, tá? Isso aí não tem jeito, vocês têm que ler, reler, estudar para poder entrar na cabeça, porque cada um o verbo irregular é diferente, muito diferente um do outro, então tem que lembrar realmente. Então, o verbo come, o passado dele é came. Verbo go, vai ficar o passado went. Begin, begun. Drink, drank. Run, ran. Feel, felt. Win, won. Speak, spoke, tá? Então, eu tenho do lado esquerdo a forma base dele e do lado direito a forma no passado, tá? O simple past na forma negativa e interrogativa é bem simples, tá? Então, vamos supor, a forma negativa dele vai ficar I didn't like them very much. Eu não gosto muito, não gostei muito deles, tá? Então, I didn't like. Lembra que o like, o passado dele, aqui ó, termina com ED, né? Liked, ele termina já com a letra E e eu só acrescentei a letra D.
Como entrou o didn't aqui, ele volta para a forma base também, tá? Ou seja, sempre que eu uso algum verbo auxiliar, como didn't, doesn't, tá? O meu verbo vai voltar à forma base, porque eu já estou indicando naquele verbo auxiliar que tempo verbal eu estou usando, ok? Então, I didn't like. E a forma interrogativa, eu vou jogar o did lá no início. Did he like them? Ele gostou deles? Did he like them? Ok? Bom, vocês viram também o past continuous, ok? O past continuous, a gente usa o verbo to be no passado, que é o was e o were, mais o verbo acrescido de ing, tá bom? Então, por exemplo, you were studying math yesterday, tá? Então, dá uma ideia de continuidade só que no passado. Eu estava estudando matemática ontem, eu estava fazendo aquilo, tá? Forma negativa, he wasn't cooking chicken. Ele não estava cozinhando frango. He wasn't cooking chicken, ok? E se eu quero perguntar, eu vou botar o were lá no início, que é o verbo to be no passado. Were they going to the beach last Friday together? Tá? Beleza? Vamos relembrar aqui rapidamente os verbos que usam was e os verbos que usam were, tá? Os verbos que vão usar was vai ser I, he, she e o it. I was, he was, she was, it was. E os demais, que o verbo to be é are, todos eles vão usar were. You were, we were, they were, ok? Bom, vamos relembrar agora a forma, o comparative e superlative, ok? O comparativo eu vou usar para comparar duas pessoas ou duas coisas, tá? Fulano é mais bonito que ciclano, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um adjetivo short, curto, eu vou acrescentar apenas ER no final dele, como é o caso de old, velho, tá? Old, fast, que é rápido, então vai ficar older than, faster than, tá? Por exemplo, Flash is faster than Sonic. Então, eu tô falando que o Flash, ele é mais rápido que o Sonic, por exemplo, tá? Agora, se eu tenho um adjetivo longo, grande, eu não vou acrescentar R no final dele, senão ele vai ficar maior ainda. Então, eu vou colocar o more antes dele, que é o caso de expensive, que significa caro. Então, eu vou botar expensive, que é um adjetivo longo, antes dele o more. Então, por exemplo, travel to China, viajar para a China, is more expensive than travel to Argentina, tá? Então, eu estou querendo dizer que fazer alguma coisa, tal coisa, é mais caro que outra. Então, estou comparando duas coisas, ok? E eu tenho, por exemplo, aí adjetivos irregulares, que é o caso de good e bad. Good fica better, better, melhor, melhor que, better than, tá? E o bad, que é ruim, vai ser worse than, pior que, worse than, ok? Já na forma superlative, a gente compara alguma coisa ou alguém de um grupo todo. Por exemplo, Chiquinho é o melhor aluno da turma. Então, eu não estou comparando o Chiquinho com o Juliano, por exemplo. Eu estou falando do Chiquinho, ele é melhor que um grupo todo, tá? Eu estou falando, por exemplo, também de um carro, aquele carro é o mais rápido de todos, tá? Então, eu comparo aquilo com um grupo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um adjetivo curto, short adjective, eu vou acrescentar no final dele EST. Por exemplo, safe, de seguro, the safest, eu vou falar the safest, o carro mais seguro, the car, the safest car is tal, o carro mais seguro é o tal, tá?
Quando o adjetivo ele é longo, eu vou colocar most. Dangerous, por exemplo, né? Perigo. The most dangerous, ok? O mais perigoso de todos, tá? E os verbos irregulares, good vai ser the best e o bad vai ser the worst, pior, tá? Eu tenho uma regrinha aqui, ó, consoante, vogal, consoante, o adjetivo que terminar com consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante. Por exemplo, big, bigger ou the biggest, forma de comparativo e superlativo. Adjetivos que terminam com a letra E, a gente só vai acrescentar o R em um e o ST do outro. Safe, safer, safest, tá? E adjetivos que terminam em Y, busy, ocupado, por exemplo, eu tiro o Y para acrescentar o restante, acrescentando a letra I. Busier, the busiest, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem eu vou fazer para vocês o resumo do segundo bimestre, tá? Beijinho no coração de vocês e tchau, tchau!